Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira para poder a gente falar dessa vitória importantíssima do nosso Flusão, 1-0 em cima do Santos ontem no Maracanã. E cara, a gente vai falar aqui sobre essa partida, o quanto que foi importante esses 3 pontos. E vamos trocar aqui, vamos fazer uma análise aqui do que foi essa vitória e vamos falar para a sequência o que a gente pode esperar do nosso Fluminense Futebol Clube. Depois da vinheta, quero te convidar para mais um vídeo aqui do nosso canal. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da presença de cada um de vocês. Bom, segunda-feira, dia 14 de abril, primeiramente agradecer a Deus sempre. Tá chovendo aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, uma pancada de chuva forte, tá? Mas que a gente possa agradecer a Deus por tudo. Gente, se eu tô feliz todos os dias de estar com você aqui, tu imagina depois que o Fluminense vence e como vence e como venceu o Santos ontem. Cara, eu tô feliz demais, uma vitória muito importante, nos levou para a 5ª posição na tabela de classificação. Tudo bem que tá apenas no início do Brasileirão, 3ª rodada, 2 vitórias e 1 derrota, de 9 pontos disputados, 6 pontos ganhos. Tá ok, tá legal, entendeu? Claro que o ideal era estar com 7, empatar lá fora contra o Fortaleza, mas a gente perdeu aquele duelo lá, a gente acabou indo mal e foi sufocado pelo Fortaleza e perdemos. Mas vamos lá. Falando especificamente do jogo ontem, do nosso Fluminense contra o Santos, eu quero primeiramente pedir, se você puder apoiar o nosso trabalho, não esquecer do teu like, também se inscreva se você ainda não é um inscrito, tá? Comenta, deixa aqui a tua opinião, o que você achou do jogo, deixa a tua análise também. E se você puder nos ajudar, compartilhe, tá? Primeira coisa que eu quero falar, parabenizar a nossa torcida tricolor. Cara, que espetáculo, a nossa torcida, mais uma vez, ela protagonizou no estádio ontem do Maracanã. E isso tá refletindo dentro do campo para fora do campo, tá refletindo, tá ficando muito claro aquilo que o Renato Gaúcho trouxe na apresentação dele. A torcida é reflexo do time dentro do campo. E o Renato, na entrevista coletiva, eu vou trazer para vocês um segundo vídeo que eu já estou preparando para soltar em seguida desse aqui. Vou falar para você alguns trechos importantes da coletiva do Renato. O Renato disse que tá muito, sabe assim, nesse primeiro momento satisfeito com o que ele tá vendo do time no campo, porque é sinal do que está sendo treinado. Cara, isso é muito importante. Ontem, o que nós vimos ontem? Jogada ensaiada. Numa cobrança de falta, Ganso toca em René, é porque o René é René Bagre. Você conhece esse cara? René Bagre? É ele, René Bagre, mas é um cara importante, mas é Bagre. Vai dar um pancadão cruzado para a área. Aquilo ali era para dar um toque forte assim, mas na direção de quem estava chegando ali. A única coisa que eu achei um pouquinho estranha ali era que quem infiltrou era o Samuel Xavier. Então, se fosse o Germancano, talvez, ou talvez um Everaldo, né? Mas não sei em que momento estava ali do jogo ali. Dava um carrinho para poder ir de encontro àquela bola e empurrar aquela bola pro gol. Aquilo ali era gol, se o René tivesse um pouco mais de precisão no cruzamento. Mas tivemos uma jogada ensaiada. O que é isso, Fagner? Isso é treinamento. Então, cara, o Fluminense ontem mostrou muita disposição. Dentro do Maracanã tem que ter exatamente essa pegada, essa intensidade, essa energia, essa raça, essa vontade até o apito final. Isso ficou muito claro com o gol de Samuel Xavier. Samuel Xavier fez uma partida, cara, maravilhosa. O cara foi perfeito. O cara parou o Guilherme, parou o Neymar, botou no bolso. Vou colocar uma foto para vocês aí agora, a provocação que ele fez, o Neymar tomar um cartão amarelo. Ele foi marcar o Neymar nessa foto aí que você tá vendo aí, o Neymar deixou o braço, o Neymar tomou cartão amarelo. Então assim, cara, e no final, um chutaço, contou com o desvio do lateral do Santos e a bola engana o goleiro Gabriel Brazão, que é um excelente goleiro, né? Pega muito, mas ontem essa daí ele não conseguiu evitar. Gol do Fluminense aos 96, filho. Tem noção?
aos 51, o jogo ia até 52 de acréscimo. O gol saiu aos 51 do segundo tempo. O que é isso? Isso é não desistir da vitória até o apito final. Falando para vocês a respeito um pouco do jogo, o Fluminense foi com o mesmo time. E trazendo uma pequena análise para vocês sobre esse mesmo time do Fluminense, levado por Renato Gaúcho, surpreendeu a todos nós. Porque a gente imaginava que fosse ter algumas trocas. Mas, na entrevista coletiva, o Renato disse que conversou com o Ganso. Ganso falou que preferiria entrar no segundo tempo ainda para poder ir ganhando ritmo, né? Jogou na quinta-feira contra o San José e aí se desgastou um pouco, né? Tá voltando, a gente tem que ter um pouco de calma. Canóbio ainda continuou com a vaga dele, o Keno entrou pro segundo tempo, né? E o Freitas, né? Lá presente, lá na zaga lá, fez uns 2 lançamentos ontem, logo no início do jogo para Canóbio, não sei se foi os 4 minutos de jogo, um lançamentaço. Eu preciso pontuar uma coisa com vocês aqui, é o seguinte: o Freitas, ele é muito limitado, a gente até chama de bagre, mas os passes longos dele, cara, alguns passes, não são todos, alguns passes ele acerta. E são passes importantes, sabe? Um passe longo é muito distante, gente. É muito distante você lançar da zaga pro ataque lá na frente lá. É muito distante. Então você tem que ter uma qualidade para poder fazer esse tipo de lançamento. Essa é a grande verdade. E ontem não comprometeu. É aquilo que a gente fala, mas vai haver em algum momento que vai comprometer. Isso aí não é só o Freitas, na minha opinião, tá? Você pode até discordar de mim. Mas quem vai, às vezes, entregar uma paçoca, pode ser qualquer um. Pode ser um Thiago Silva, pode ser um Ignacio, pode ser um Thiago Santos, pode ser. Então, assim, cara, eu acho que o Renato tá ganhando a confiança dos jogadores e a gente está começando a ver um time muito mais encorpado, muito mais unido dentro do campo, para poder a gente não desistir das vitórias. Cara, e ontem o Fluminense mostrou desde o início da partida que o Fluminense, jogando na sua casa, queria buscar os 3 pontos. A gente não abriu mão ontem de ter posse de bola, de ter controle de jogo, de ter o domínio das ações, tá? A gente parece que teve 13 chutes ou 12 chutes pro gol, só que na direção do gol foram 4 ou 5 chutes. Então a gente precisa um pouco mais assim, sabe, de qualidade nas finalizações. Mas isso é natural, a gente vai pegando aos poucos, entendeu? Assim, claro que tem que tentar melhorar isso o quanto antes. Mas ontem, no final do primeiro tempo, o John Arias leva no fundo, na linha de fundo, e dá aquele cruzamento perfeito para trás. E Germancano cabeceia para fora. Uma cabeçada ali que ele podia ter cabeceado pro outro canto, né, para cá assim, para esse lado de cá. Ou talvez também, se ele tivesse um pouco mais de calma, tá? É porque é muito rápido, eu tô falando aqui agora com vocês, eu tô sentado, pensando, depois do jogo, na hora ali, é difícil. Mas assim, se você domina ela no peito e bate, porque o jogador da frente pulou para tentar desviar a bola. Mas enfim, cabeceou para fora, uma oportunidade ótima para Germancano fazer o gol contra o Santos. Não fizemos primeiro tempo 0-0. No segundo tempo veio as mudanças. Entrou Facundo Bernal. Gente, entrou mais uma vez bem. Que chutaço do Facundo Bernal no segundo tempo, que ele carrega uma bola ali pelo meio de campo, dribla o marcador do Santos e solta uma sapatada. A bola passa perto da trave. Bernal em breve vai fazer aí o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense. Em breve ele vai fazer porque é um cara que chuta bem, tá? Nos treinamentos ele costuma fazer alguns gols. Claro que tem que fazer o gol dentro do jogo, né? É onde que vale. Mas em breve a gente vai ver gol aí de Facundo Bernal. E ontem, na construção do gol, ele ajuda no carrinho. E aí a gente começa a trabalhar a bola. E quando a gente pensa que ia dar errado, a bola chega pro Keno, que vai virar a bola pro Samuel Xavier. A bola bate nas costas de Facundo Bernal. E aí o John Arias, ligado, atento a todo momento, constrói mais uma assistência para ele, vestindo a camisa do Fluminense. Cara, que jogadoraço é John Arias. E de canhota, dá um toque para Samuel Xavier, que ajeita o corpo e bate. Se você bater cruzado para a área, se você bater pro gol, a bola desvia e morre no ângulo do brasão. Cara, Maracanã veio abaixo. 1-0 Fluminense.
E, cara, fundamental a construção desses 3 pontos, dessa vitória. Jogando na nossa casa, nesse campeonato que é um campeonato brasileiro de pontos corridos, um campeonato, sabe, muito longo, a gente precisa pontuar. Na nossa casa sempre a ideia é vencer. Talvez nem sempre a gente vai vencer, a gente tem que ter isso bem claro. Mas o que a gente pode ver é que já é um outro time, já é uma outra, sabe, uma outra energia, já é um outro espírito dentro do Fluminense, um espírito aguerrido, de raça. Não tem a música? Vamos Fluminense com garra e com raça. É isso que está acontecendo. Contra o Red Bull Bragantino, Martinelli faz o gol nos acréscimos. Contra o Santos, o gol da vitória sai nos acréscimos também, contra o Bragantino e contra o Santos. Então isso já está sendo uma característica de um time de guerreiro que busca a vitória a todo custo. Agora a gente chega aí a 6 pontos na 5ª posição na tabela de classificação, 1 ponto atrás dos líderes, né? Palmeiras e Flamengo. E cara, tô muito contente com o que eu vi, tá? Queria que você deixasse aqui a tua opinião, quem que você gostou. O time para mim foi um time muito bom ontem. Time muito competitivo, todo mundo brigando, todo mundo na raça, todo mundo se unindo, e isso vai gerando confiança, isso vai gerando, sabe, credibilidade entre os próprios jogadores, para eles entenderem o seguinte, ó, se a gente estiver junto, vai ficar difícil ganhar a gente, principalmente dentro do Maracanã. E na quarta-feira agora, a gente tem um jogo difícil. Jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians é sempre difícil, mas eu tô esperando que a gente vai fazer um grande jogo lá na Neoquímica Arena e talvez, se a gente não conseguir vencer, a gente vai conseguir pelo menos um empate lá. Porque o time está se mostrando um time de muita qualidade, sabe, em unidade e união, e eu acho que isso aí já é muito fruto de um trabalho de Renato Gaúcho. 4ª vitória seguida nossa, 3ª vitória seguida de Renato Gaúcho. 2 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa Sul-Americana. Cara, tô feliz, tô animado, tô contente. Fagner, zerou os erros? Não zerou os erros. A gente precisa melhorar em finalizações, a gente precisa melhorar em mais algumas tomadas de decisões, entendeu? A gente precisa melhorar em alguns aspectos ainda, mas a gente está numa construção. E quando vem a vitória dentro dessa caminhada de construção, isso é a melhor coisa, porque isso te dá certa paz, se te dá certa leveza para você ir acertando as coisas, embora você esteja vencendo. Então, a gente está num caminho bom e espero cada vez mais que a gente possa conseguir, sabe, trilhar esse caminho de sucesso, de vitória, para que a gente possa ser muito feliz ainda nesse ano de 2025, beleza? Essa foi a análise dessa vitória importantíssima de Fluminense 1, Santos 0 e o Neymar, hein? Neymar ficou no bolso do Samuel Xavier. Neymar chorou no Maracanã, né? Voltou um excelente jogador, mas no Maracanã contra o nosso Fluminense não tem como, meu parceiro. Volta para Santos, tristinho, entendeu? E vambora pro próximo capítulo, beleza? Galera, tamo junto, até o próximo conteúdo, já tô preparando para soltar para todos vocês daqui a pouquinho. Tamo junto, grande abraço, saudações tricolor.